Bom, eu sou o Joss, eu sou ilustrador. Eu sou o Euler Vilela, sou diretor do Um de Nós Morre Hoje. Bom, eu sou o Gabriel Calegaro, sou do Rio de Janeiro, um dos diretores do filme Paleolito, que é uma animação 3D. Meu nome é Kiara Rodrigues, meu filme é o Cabeça Papelão. Meu nome é Douglas Ferreira, eu sou de São Paulo e o meu filme é O Menino que Sabia Voar. E eu participo do filme Pintas, do diretor Marcos Vasconcelos e da produtora Nádia Mangolini. O Pintas é uma história que tem um visual bem experimental. A proposta dele é fazer bastante jogos de transição entre um desenho e outro, uma experiência visual. E usa esse motivo assim para contar a história de uma menina que está se descobrindo, né? A gente vê uma menina que todo desenho é preto e branco, uma menina cheia de pintas coloridas, e ela tem 3 namorados. Ela começa a perder essas pintas que a gente vê que tem uma relação muito forte com o sexo entre ela e os namorados mesmo. E à medida que vai perdendo essas pintas, os namorados vão tentar ajudar a recuperação dela. E, bom, essa é a história dela se redescobrindo, assim. É uma metáfora, né? E a gente usa, para fazer toda essa transição, toda essa metáfora, um visual solto, fluido, e bastante experimentação. E eu já trabalho com o Marcos e com a Nádia há um bom tempo, com storyboard, animatica, e aí eles me chamaram para fazer o conceito dos personagens desse filme. Então foi uma experiência excelente e estou muito contente que o filme está tendo uma boa aceitação nos festivais e de ter essa oportunidade de ter vindo agora para a FECIM. Eu trouxe aí para vocês um faroeste, a mineira, como a gente está chamando, né? É uma ficção de 15 minutos e, bom, foi gravado totalmente em Santos Dumont, né, em Minas Gerais. E a história do filme é básico ali, um pouco de faroeste, né, pegando bem referência dos espaguetes italianos e tal, né. E basicamente é uma história de vingança, tá certo? É uma história de família, tá certo? E que o sobrinho é indignado com o que o seu irmão de criação fez, né, que fugiu. Ele vai buscar vingança, né, do que ele fez, que ele matou o tio Heitor. Esse aqui é o nosso personagem, é o Paleolito. Ele começou por esse boneco que é um toy art em 2008 e nós resolvemos transformá-lo em animação. E todo o processo, bom, foi uma grande correria, a gente fez em pouco menos de um mês, com uma equipe de 4 pessoas, e o filme é completamente independente. E ele já está participando de mais ou menos uns 17 festivais, que ainda vão acontecer por aí. A gente faturou um prêmio de melhor qualidade técnica no Festival Locomotiva, no Sul. Bom, eu costumo fazer meus filmes sempre pensando em alguém, sempre em homenagem a alguém. Meu primeiro filme foi em homenagem ao Grande Otelo e ao cinema. Esse segundo filme, eu me encantei pela obra do João do Rio e quis pensar um dos contos do João do Rio, chamado O Homem da Cabeça de Papelão, e fazer esse filme com bonecos. É um conto escrito em 1920, parece que foi publicado em 31, depois da morte do João. O João do Rio é um grande cronista e jornalista carioca, ele criou a crônica jornalística e ele tem uma série de contos incríveis falando do Rio de Janeiro, das ruas do Rio, dos personagens do Rio, e nesse conto ele fala do Antenor, um homem que quer trocar sua cabeça porque ele não se encontra bem colocado na sociedade onde ele vive. E todos acham que a sua cabeça é o problema de tudo. Então ele resolve trocar a sua cabeça por uma de papelão. É uma crítica um pouco à falta de ética na vida social e na vida política. Meu filme é O Menino que Sabia Voar, que é uma história de 11 minutos de duração sobre um menino que está em coma no hospital, e enquanto ele está em coma, o espírito dele continua vivendo uma vida paralela e vive grandes aventuras esperando a recuperação do corpo físico. Aí temos um final feliz na história quando ele finalmente consegue se recuperar e o sonho que ele estava vivendo termina e ele volta e reencontra a família.
O processo de produção que eu usei é o desenho animado tradicional, que é aquela técnica imortalizada pelo Walt Disney, onde você tem que desenhar todos os movimentos com lápis e papel mesmo. Aí você, depois que desenha esse material, você escaneia, passa tudo para o computador e usando um software de animação, você pinta os desenhos e depois compõe sobre os cenários. Todos os cenários também são baseados na cidade de São Paulo e são desenhados primeiro em papel e depois pintados no computador. Se eu não me engano, foi bastante corrido, porque para começar eles tinham uma verba curta, né? Era um edital, se eu não me engano, não era especificamente para animação, mas eles poderiam propor uma animação, e foi o que eles fizeram. E então a Nádia fez uma mágica ali com a verba e tempo, o rodízio da equipe, foi uma coisa incrível. Então eu lembro, se eu não me engano, acho que foi um mês para eu produzir o conceito dos personagens, aí depois eu até entrei para animar também junto com a equipe de animação, e em pouco tempo, em menos de um ano ali, o filme estava pronto. Tive uma certa dificuldade para fazer o filme, porque nesses 15 minutos de filme a gente conseguiu fazer em um ano para poder executar esse filme. Então a gente foi aos trancos e barrancos mesmo. A equipe de 4 amigos, cada um na verdade não é profissional no cinema, né? Cada um tem outras ocupações, e os atores também não são profissionais, apesar de serem talentosíssimos, né? São todos amigos mesmo. A história do Paleolito é que ele é uma criatura de pedra que vive na pré-história. E ele auxilia um caçador a capturar uma mamute cor-de-rosa, só que ela é muito teimosa. Então eles ficam bolando planos para tentar capturar a janta. O Cabeça Papelão, que é o nome do meu filme, conta a história desse cara aqui, que é o Antenor. Ele é meu personagem principal, meu anti-herói, né? E é feito todo com bonecos que se mexem quando você toca. Então você quadro a quadro, você vai movendo o boneco e vai criando a cena para o boneco. Então, às vezes você demora um dia todo para fazer um take. E o filme todo eu fiquei mergulhado nesse processo durante 4 anos. O tempo de produção do filme foi quase 1 ano, 12 meses, para a gente conseguir produzir os quase 7.000 desenhos que foram usados na produção e dar todos os movimentos para o Pedrinho e para o dinossauro de estimação dele.